militantes. Oi, tudo bom? Daniele Brant, da Folha de São Paulo. Na verdade, eu queria um comentário em relação à reforma da Previdência, né? Eu entendo que vocês vão votar contra, né? Mas, assim, e eu entendo também que vocês vão propor uma reforma da Previdência própria, né? Se você pudesse falar um pouquinho sobre o que vocês pensam em propor e quais são os pontos que vocês discordam, né, frontalmente dessa outra reforma. Nós achamos que a reforma Bolsonaro é basicamente ineficiente, não resolve o problema. Nós estamos pedindo a memória de cálculo desses 10 bilhões, desse 1 trilhão de economia, não recebemos ainda até agora, e ela não ataca estruturalmente o problema, né? E, para além disso, ela tem um problema de não só preservar, mas agravar privilégios. Por exemplo, e nada contra, é apenas para um exemplo, mas o governo Bolsonaro tem 8 ministros generais. Mais do que o governo Geisel, mais do que o governo Figueiredo e mais do que o governo Médici. Portanto, é razoável que a gente faça, para argumentar, a denúncia da reforma da Previdência, como o Bolsonaro a propôs, porque preserva e agrava privilégios. Então, vamos tomar a Previdência dos militares segregados. Eles contribuem com 3 bilhões por ano e recebem 47 bilhões. Portanto, o déficit segregado da Previdência é de 43 bilhões de reais por ano, só entre os militares. O que é que faz o Bolsonaro, o governo Bolsonaro? Não muda absolutamente nada nisso, mas o pouco que pretende mudar, mudando a alíquota para 10,5%, quando o Ceará, por exemplo, cobra 14% dos grandes salários, o Bolsonaro promove uma reestruturação da carreira em que os militares generais passam de 22 mil para 30 mil reais de salário, no mesmo passo. Como explicar este movimento a uma pessoa que está sendo chamada a abrir mão do salário mínimo para receber um BPC de 400 reais, ainda que antecipando a idade para 60 anos, mas ultrapassa os 65 anos ganhando 400 reais. E aí nós temos os números, né? Os números são o seguinte: o déficit individual da Previdência por segurado da iniciativa privada é de R$ 1.400 por cabeça. O déficit de um servidor do Legislativo é de R$ 26 mil por cabeça. O déficit de um militar é de R$ 127 mil por cabeça. E esse modelo previdenciário que eles estão propondo rigorosamente conserva e ou agrava esses privilégios. Agora, a nossa proposta, ela melhormente será apresentada, embora eu a tenha feito na campanha, mas eu quero dar a palavra ao deputado Mauro Benevides Filho, que resumirá o que é que nós estamos pensando em propor no lugar. Bom dia a todos vocês. Como o presidente afirmou, ainda durante o período eleitoral, ficou muito claro que se proporia ao Brasil um sistema previdenciário multipilar. O que quer dizer isso? Um pilar social, cuja remuneração mínima é um salário mínimo e não R$ 400. Então, é um pilar que, independente do processo de contribuição, ele saindo da Previdência, indo lá para o pilar social, hoje se chama LOAS, mas lá no pilar social, você tem um salário mínimo de remuneração. A partir daí, você teria ainda no sistema de repartição reparametrizado, com valor ainda a ser definido desse sistema, entre 4 mil, 5 mil reais, enfim, de teto, exatamente, de teto, corrigindo, e a partir daí, você teria sim um regime de previdência complementar, mas desta feita, diferente também do que está sendo proposto, onde você inseriria não somente a contribuição do trabalhador, ou seja, do servidor, por exemplo, no regime próprio, mas também a contribuição patronal. Porque o que está se propondo aqui, nesse momento, é um regime de previdência de capitalização que somente se registra a contribuição do trabalhador. Nós pesquisamos, a equipe do presidente Ciro pesquisou 60 países no mundo inteiro. No mundo inteiro. 59, todos tinham uma contribuição patronal. O ministro Paulo Guedes usa muito como referência o Chile, onde lá só se iniciou, ainda na ditadura do Pinochet, ele se iniciou sem contribuição patronal. Entretanto, essa aposentadoria de hoje no Chile, ela converge
para 0,8 a 1,4 do salário mínimo. E nesse momento que nós estamos conversando, o presidente está conversando com a população brasileira, está no Congresso Nacional do Chile a proposta do governo de que não há sustentação, inclusive para condições de vulnerabilidade na aposentadoria, se você não tiver a contribuição patronal. Então são regras assim, no modelo totalmente diferentes daquilo que estão sendo encaminhadas agora, e que com certeza o PDT, o presidente Lupe e toda a bancada, o nobre líder, deputado André Figueiredo e todos os deputados estão reunidos para poder, nessa nova concepção sim, pensar o Brasil. Vou só então resumir, a ideia é uma previdência nova, assentada em 3 pilares. Um é de natureza social e de acesso incondicional. Contribuiu ou não contribuiu, pôde ou não pôde contribuir, atingiu o parâmetro, a idade mínima, que será discutida por região, por gênero e por especificidades profissionais. Então fica logo claro que professor, policial, trabalhador rural e pessoas que trabalham em condição insalubre ou de risco de vida inerentes à função de trabalho serão tratados distintamente nos acessos. Então o primeiro perfil social, estipendiado pelo Tesouro, de acesso incondicional a um salário mínimo. É o pilar social em direção a um programa de renda mínima de cidadania. Segundo pilar, de repartição, submetido a um teto negociado de 4 a 5 mil reais, garantido pelo governo. E o terceiro, um sistema novo de capitalização público, em que a contribuição patronal faz parte e a gestão disso será pelo coletivos de trabalhadores, e o dinheiro regrado será vinculado ao investimento produtivo, com uma transição de 10 anos, obrigando ao risco mínimo, ou seja, classificação de risco AAA, compreende? Mal comparando, é como se a gente fizesse todos os trabalhadores brasileiros terem uma Previ, uma Petros ou um Funcef, que são regime de capitalização, mas não são privados. São privados assim, são públicos, porque pertencem aos trabalhadores. Mas quem manda neles não é a iniciativa privada, são os coletivos de trabalhadores que elegem a direção, e hoje, por falta de regramentos mais transparentes, tem muita malversação. Mas nenhum deles quer sair de lá para vir para o regime geral de previdência. É basicamente esse o conceito geral. Parâmetro, que é o que chama muita atenção, vou repetir. Para nós, a expectativa de vida oficialmente dita pelo IBGE, que tem capacidade técnica, apesar de todas as agressões que tem sofrido, de nos indicar a expectativa de vida em base censitária. Então o IBGE pode dizer no Maranhão do Everton, qual é a expectativa de vida de uma mulher que trabalha na zona rural. Então, a ideia nossa é fazer um sistema em que a idade mínima seja vinculada a uma fração móvel da expectativa de vida oficialmente atualizada pelo IBGE. Compreende? Então, vamos supor que a expectativa de vida seja 73 anos, a gente fica em 65 para homem. Amanhã, essa expectativa de vida aumentou para 74 anos, a gente sobe mais 6 meses. Portanto, isso foi feito em articulação com 6 centrais sindicais que concordaram com isso.